episódio de hoje é para acolher quem vive na correria. Nós estamos aqui com a Dânia, que é uma profissional de muito sucesso, tem uma carreira que envolve muita viagem, não só fora da cidade, ela viaja muito para outros países e ela tem 2 filhos e ela vai contar pra gente um pouco como ela consegue viver a vida que ela tem hoje, graças ao fato de ser uma mulher muito prática, como que é a logística, como que ela administra culpa, a rotina, a parceria dentro de casa que ela tem com o marido dela. E vamos ver se a gente aprende um pouquinho. Ai, eu quero, sabe? Porque é tão diferente de mim, eu sou tão passional, assim, e culpada. Eu admiro essa minha amiga que tem essa vida prática e ela faz tudo que tem que ser feito e eu fico assim só babando, adorando. E a Mari tá aqui com a gente também de novo, gente, ajudando. Delícia, obrigada sempre, pelo convite de novo. Você que fala de novo, você já tá sempre aqui. Vai sempre estar. Muito bom, muito bom. Então, Dan, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu acho que o mais importante de estar aqui é a gente poder falar sobre e tirar um pouco dos preconceitos e das coisas que a gente às vezes fica criando na nossa cabeça, ou de ficar imaginando sempre que o do outro é melhor que o nosso, e não é verdade. Eu acho que a gente faz o nosso ser o melhor, e é uma coisa que eu acredito muito e que eu levo pra minha vida. Tipo, eu nasci pra ser feliz, então eu vou me fazer feliz e eu vou criar o entorno para que ser feliz, né? Meio que a corrente do bem, né? Que eu falo, a gente faz o bem pro próximo e a gente colhe o bem, mas a gente também promove esse bem, né? Sim. Quando a gente se decide que a gente vai fazer as coisas corretamente. E acho que aí o universo vai conspirando, né? Não tem muito uma coisa de roteiro da vida, a vida é certinha ou não, a vida ela vai te guiando, por mais que você fale, eu quero que a vida seja assim, não tem como ela ser. A gente não tem controle sobre a vida. E eu acho que quando a gente cria maturidade, acho que essa é a melhor coisa do envelhecer, que a gente entende que a gente não tem o domínio sobre ela, mas a gente tem a decisão de como a gente vive com as coisas que estão sendo jogadas pelo universo, isso muda tudo. E eu acho que isso é o que ajuda, tendo filhos, ou tendo marido, ou tendo profissão, ou o que eu quero fazer da minha vida, que pouco importa. Eu acho que é isso, é o que me faz feliz. O que me faz feliz provavelmente não é o que te faz feliz, ou o outro feliz. Eu acho que isso é o mais importante. A gente saber que cada um é um indivíduo, cada um tem necessidades diferentes, e tá tudo bem, não tem porque ser diferente. Ela é assim, e a gente conversando com a Dânia, eu já percebi, ela é assim, cada vez que a gente tá falando com ela joga desse jeito a vida, e ela tem toda a razão em tudo que ela tá falando. Eu acho, cá entre nós, que ela que inventou aquela frase lá, essa reunião podia ter sido um e-mail. Né? Não é? Ela é prática. Peraí, ninguém é. Começa contando um pouquinho pra quem tá assistindo, como que é sua demanda de trabalho, né, onde você reside, como que você vai, porque eu já vou assumir aqui que eu fui já de cara com um preconceito quando você começou a me contar que você vivia muito viajando todo mês para fora do país e trabalha entre interior e São Paulo, mora no interior, trabalha em São Paulo, e eu pensei já, ela deve ter um exército de funcionários. E eu já pensei também, e não tem. Não tem. E assim, eu admiro ela, além de ser essa super profissional e organizar tudo na casa dela, porque eu vejo isso, porque eu passo na frente lá várias vezes por dia, nós somos vizinhas. Tá tudo bem pra ela. Ela não tá se sentindo culpada igual porque eu. Eu já pensei, nossa, ela deve sentir muita culpa. Conta então, Dan, mais ou menos. Então assim, sabe, gente, a gente tá aqui com a Dânia, uma mulher cabeça boa. Você entendeu? Disso que o mundo precisa. Ai, gente, a primeira coisa que eu penso é que eu não sou sua mãe. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Eu sou mulher, eu gosto de mim, eu tenho as minhas coisas que não é nem do meu marido e nem dos meus filhos, eu tenho o meu tempo, e que eu não vou ser completa se eu for só mãe ou só esposa. E eu acho que isso é uma coisa... Trabalho, ou só trabalho, né? exatamente. Eu acho que a gente é uma composição. Eu sou várias Dânias. E eu preciso nutrir todas. Então, falar assim, tá bom, eu vou ficar em casa, eu vou cuidar só dos meus filhos, eu vou estar infeliz. Ou eu vou estar só trabalhando, eu vou ser infeliz. Eu vou estar só com meu marido, eu vou ser infeliz. Eu gosto, às vezes, de ficar no meu silêncio, no meu canto, sem ninguém, sem marido, sem filho, sem trabalho. Você consegue? E eu consigo. Até isso ela consegue. Eu tô achando você... Ela não é vida real. Mas ela é... Vamos. Não, mas eu acho que tem um pouco a ver de personalidade. Eu sou super agitada, tipo, é fato, tá? Então eu sou uma pessoa super ativa. Mas eu durmo minhas 8 horas por dia, que é o meu essencial, tá? Eu acho que eu falo que a única coisa que eu não abro mão é de dormir, porque eu fiquei insuportável. Tá cara de pau. É bom demais, é verdade. Não, mas eu acho assim, são várias coisas. Eu acho que
ao longo da vida, as escolhas que eu fui fazendo foram escolhas inteligentes e que também eu tive sorte. Acho que tudo é um pouco, sabe? Eu acho que eu já nasci de uma família bem estruturada. Financeiramente também, a gente também tive sorte de estar num meio bom. Eu tive sempre uma mãe muito foda. Desculpa, não posso falar palavrão, mas bom. Porque eu falo muito palavrão, tá, gente? Essa também é a Dânia, desbocada e tal. E eu acho que também tem uma questão de... Ok, tive a sorte, mas eu aproveitei toda essa sorte para fazer as boas escolhas e decidir o que eu queria ser e o que eu queria para minha vida. E aí também, nessa jornada, eu encontrei meu marido super cedo, né? A gente tá junto aí há 25 anos, então eu tinha 19 anos quando a gente começou a namorar. E que também é um cara que super me ajudou a ser quem eu sou, porque eu acho que ele nunca me privou de nada. E nunca, tipo assim, ou a relação, ou você, ou o trabalho, ou a gente. Não, eu acho que ele sempre teve o lado dele, eu tive o meu, e a gente decidiu ficar junto e crescer junto. E acho que isso é o fundamental, isso que ajuda. Por quê? Porque, eu vou querer ter filho. Tá bom, mas eu só vou ter filho se eu tiver um parceiro. Eu nunca tive o sonho de ser mãe. Não que eu não queria ser mãe, não é isso, gente. É que pra mim sempre as coisas foram meio naturais, aconteceram. Tá, se eu encontrar uma pessoa legal, quero casar e construir família. Mas ela tem que ser boa, primeira coisa. Não vou casar com qualquer um só pela instituição do casamento, não. Que bom. Porque tem gente que faz. Tem muita gente que quer cumprir Só a tabelinha. Exato. Exatamente. Né? Não, pra mim isso não. Então tem que ser de verdade. Depois, filhos. Naturalmente, a relação é boa, ela é sólida. Ele também quer. Tinha que ter consciência e eu falava pra ele, se você não tiver disposto que nem eu não quero ter. Eu não vou ser a mãe que faz tudo com o cara do lado que é acessório. Não quero. E ele sempre foi até mais que eu, porque ele é muito mais coração do que eu. Isso é com certeza, não tenho dúvida. E acho até que é o equilíbrio da razão e do coração, né? Porque eu sou bem mais racional. E aí, então, isso foi se moldando. E a realidade quando a gente teve o primeiro, a gente morava em São Paulo. Outra realidade, antes de pandemia, loucura de vida. Mas eu também acho que a própria empresa que eu escolhi de trabalhar, que também tem a ver com a escolha, eu também não queria trabalhar numa empresa só pelo trabalho ou pelo dinheiro, eu queria trabalhar numa empresa que tivesse a ver com os meus valores, que eu também acho que tem tudo a ver. E você já está nessa empresa há quanto tempo? Há 15 anos. Pode falar qual é? Pode. Eu trabalho na Decathlon há 15 anos, acho que é uma empresa que tem muito a ver com o que eu acredito, que é a parte de respeitar o humano, não só o profissional. É claro, gente, tem todas as pressões, tudo que uma empresa tem, um pacote de uma empresa multinacional. Mas eu acho que existe ali uma vontade de fazer com que as pessoas tenham uma vida que elas sejam completas. E o trabalho, gente, a gente passa 8 horas por dia, pelo menos, no trabalho. A Decathlon é francesa, né? É francesa, é uma empresa francesa. E eu acho que ela me trouxe muitas oportunidades. E uma delas é a questão de ter licença maternidade de 6 meses. Olha que bom. Que ela já cabeça era... da empresa europeia já é diferente. Exatamente. Né? Então eu tive, já numa primeira gravidez, 6 meses de gestação, de licença, mais 1 mês de férias. Então eu pude conviver com a minha filha 7 meses, para ter também a certeza que eu ia colocar ela numa creche, que ia cuidar dela no período integral, que eu também sempre achei, em São Paulo a gente tinha bons lugares para deixar. Então deixa eu te falar alguma coisa agora, porque a gente tá vendo que ela resolve. A vida dela tem que ser assim, prática. Vai ser assim. Sim. Sabe aquele negócio da gente falar, vai ser assim e dá certo? E daí nesse ponto, quando você teve a Isadora, gente, a Isadora é tudo, tá? Ela é uma mimi. Ela é igualzinha a mãe dela. Tem ela quantos anos? 11. 11. Você ia voltar, teve esse tempo bom de 7 meses, mas você não teve aquele sofrimento. Nossa, agora eu vou deixar. Então foi, vamos... Não, pelo contrário. Gente, acho que tudo tem o tempo certo. E daí o contrário, porque se ela gosta tanto da carreira, do trabalho... Eu tenho amigas, a gente vê de tudo, não tem regra, mas tem gente que assim, até pra passar 4 meses longe de uma reunião, sair daquele universo da fralda e do leite, a pessoa tá desesperada pra ter uma conversa só de adulto que não envolve a maternidade. Você foi um sofrimento ficar 7 meses imersa na vida do bebê? Não, sabe curtir? Ela sabe curtir. Eu acho que eu sabia o momento. Primeiro que eu também não tive filho tão cedo. Acho que nesse período que eu namorei 10 anos antes de casar, porque a gente começou super cedo e eu não tinha pressa de casar, porque eu queria ter certeza das escolhas, queria viver as coisas antes do casar, como eu morei na França 1 ano antes de casar. Então a gente meio que se separou nesse tempo, assim, ficamos meio stand-by, a gente fala. A gente brinca. Porque exatamente, eu acho que a gente tinha uma questão de amadurecimento antes de casar. E a mesma coisa do ter filho. Eu fui ter filho depois de 5 anos de casada, porque eu queria ter certeza que eu estava pronta para ser mãe. Então já foi ter filho, o primeiro filho com 33. E dentro disso, então, eu acho
acho que eu já era o momento. Então, agora, beleza, eu decidi ter filho, então eu vou ter filho. E aí, então, na licença maternidade, eu curti o momento. E eu sabia, gente, a empresa vai viver comigo e semigo. Não tem jeito. E o mundo gira dessa forma. E eu acho que eu curti. Eu tinha receio de amamentar, por exemplo, eu não sabia como que ia ser aquela coisa de um bebê dependente de mim, e eu amei amamentar. Então, assim, aquela troca, uma conexão que eu não tinha a menor ideia que eu ia sentir, e eu acho que cria uma conexão real com o filho já desde esse momento, e foi tudo muito intenso, e eu curti esse momento. Mas também, na hora que eu tinha que voltar, tá na hora de voltar também. Você já deu o momento. Nesse momento ou você conseguiu conciliar? Eu deixei ela até uns 8 meses e meio, mais ou menos, mamando, fui tirando aos poucos. Também foi super natural desmamar, não foi sofrido. Acho que, gente, tudo eu tive sorte. Ô, Dan, será que é sorte ou será que é o jeito que você, né, Mari, Pode pergunta, ser. então? Eu não sei, eu não gosto de falar, porque eu não acho que tem... Não sei, às vezes eu vejo pessoas que falam, mas eu também tive isso, eu não tive a mesma coisa que sabe você. que eu vejo, assim, né, te ouvindo... Eu não acho que é sorte. Eu não acho que não é sorte. Eu acho que é uma coisa assim, ó. Bom, claro, não tô falando que, né? Sim. Que você não seja fortunado, pelo amor de Deus, pelo contrário. Mas o que eu vejo é uma capacidade tua de se conectar com aqui agora. Né? Você se conecta com aquela tua escolha e acabou. Esse aqui é o que eu vou viver agora e dane-se o mundo. E isso é para todas nós 4 e para todo mundo. O poder de uma decisão, ela te livra de culpa. Sim. Né? Então eu quero agora ter um filho, eu vou viver meus 7 meses. Que delícia. Esquece. Agora eu vou ter pro trabalho. Não tenho FOMO, né? E eu acho que eu não fico me pegando se deu certo ou deu errado, sabe? Eu acho assim... Eu acho que você tem que ser gente, muito a vida forte. é isso. A gente não tem... De novo, não temos escolha às vezes... Mas a gente tem como fazer o melhor com o que foi colocado e jogado, entendeu? Então vamos jogar e vamos ser felizes. Ô Dani, nessa hora então, você e o seu marido morando em São Paulo, vida louca, trabalhando bastante, optaram por, em vez de contratar ajuda, vocês optaram por colocá-la na creche meio que período integral. Exatamente. Tá. E eu acho assim, pra mim funcionou. eu tinha um receio de babar exatamente pelo conceito do delegar, né? Que eu acho que a gente fica assim, putz, meu filho vai ser criado por outra pessoa. Então eu falei, não, eu vou para uma instituição onde eu tenho pessoas profissionais treinadas que vão dar o suporte na parte de educação, mas eu vou estar lá para toda a parte que é o importante. Por isso que eu acho que eu não tenho peso de falar, Dana, você viaja pra caramba. Tá bom, eu viajo, mas eu sou super presente e eu não delego as coisas importantes. Para mim, o importante é toda a parte de educação, de valores, de o que é certo e o que é errado. Não existe meio certo. Eu acho que a gente é muito exigente com eles na questão do respeito ao próximo, de como a gente quer que eles sejam pessoas boas, que eles têm que entender que você tem que saber viver em sociedade, você tem que aprender as diferenças. Então, isso a gente não delega de jeito nenhum. E foi por isso. A gente falou, não vamos ter babá nesse primeiro filho. No segundo, a gente falou, precisamos de uma ajuda. Mas mesmo assim, ela era uma ajuda muito mais operacional do que emocional. Então, era o quê? Eu precisava de alguém para dar um suporte da parte logística. Do leve trás, Era o leve trás. A gente tinha uma escola que era perto de casa. Isso em São Paulo Em São Paulo ainda. Então, eu tinha uma pessoa que ela entrava mais tarde, porque como São Paulo é mais complicado, e ela saía mais tarde. Então, ela me ajudava na logística do final do dia, que era a única coisa. Então, ela basicamente era uma empregada, que no final do dia, ela ia buscar meus filhos na escola, que era o lance mais difícil de conseguir sair do trabalho para chegar em casa a tempo de pegar. Então, você estava tranquila que tinha alguém Já fazendo estava em casa. E aí ela levava para casa, ela dava o banho e a comida e eu chegava. E aí eu ficava com eles e fazia toda a parte emocional, de carinho, etc, de pôr para dormir. Então, você teve também, então, suponho que 6 ou 7 meses, quando nasceu seu segundo filho. Também. Aí a sua mais velha deve ter também adorado, porque teve... Bom, ela estava na escolinha, mas ela teve a mamãe mais perto. Sim. Não, e os dois estavam sempre juntos. Eu levava os dois a pé pra escola. A gente levava eles a pé pra escola. Tá. Então, esse tipo de coisa. A gente sempre teve essa conexão de estar próximo dentro do tempo que eu tô junto. Então, eu não tenho todo o tempo do mundo pra eles, mas quando a gente tá junto, a gente tá junto. O papo é direto, a gente fala... Tudo, sempre a conversa foi muito verdadeira, não tem aquela coisa de iludir uma criança ou de criar coisas de
falsas verdades, para... Não, a gente sempre fala então, muito... Então, e daí agora é onde eu quero chegar, que fala assim, pelo que eu posso ver, o relacionamento seu e do seu marido são muito legais na criação das crianças. Sim. Vocês resolveram, depois da pandemia, mudar para o interior, né? E você ainda continua indo para São Paulo. Sim. Então, Dan, eu queria que você explicasse como que é essa logística das crianças ficarem... Você ficou, acho que 1 dia ou 2 em São Paulo e você viaja muito para fora. Como que funciona esse papo franco com as crianças? Olha, a mamãe precisa. Porque assim, eu juro, eu saio de casa às vezes que eu tenho que... Fica um drama, e eu entro naquele drama, e daí eu fico explicando por que eu vou. E daí eu falo assim, eu não devia estar explicando pra uma criança de 6 anos. Mas aí eu acho que tem que deixar bem claro que daí agora, nessa fase, o seu marido não tá... trabalhando fora o dia inteiro. Eu queria saber como que eles fizeram essa... Porque é uma mudança, né? Como eles combinaram e como funciona tão bem? É uma parceria pra aprender. Gente, assim, primeiro que não teve combinado, as coisas foram acontecendo. Então, ela foi levando pra isso. Então, tipo assim, eu comecei a crescer profissionalmente. O meu marido, ao mesmo tempo, ele se questionava se ele queria trabalhar em meio corporativo. Ele começou a buscar algo mais autônomo. Ele sempre foi muito família. Ele sempre teve essa coisa de querer participar de ter esse vínculo com as crianças, de estar mais presente. O Vi, infelizmente, ele perdeu o pai cedo, então ele queria ser esse pai que ele acabou não tendo. E ele falou, e foi uma decisão dele também, então foi tudo muito junto. Que legal. E eu acho que a mudança para o interior, ela ajudou ainda mais, porque o custo de vida ainda no interior é menor ainda. Então a gente conseguiu adaptar, né, a logística. Então assim, tudo foi se moldando e a gente foi fazendo. E eu acho até que o meu crescimento profissional, ele veio disso. Porque eu podia acelerar, porque ele brecou. Que legal. Aí que é muito legal. Porque tem muitos maridos que não aceitam uma situação dessa. E daí é que já começa o casamento a ficar ruim. Eu acho que ele até agradeceu, de certa forma. Não, e ele me questionou. E assim, eu tinha a noia de falar assim... Meu, e se ele estiver surtando, se ele pra isso for E a gente conversava muito, eu falava assim, cara, você tá feliz? Você tem certeza que é isso? E ele fala, Dânia, é até bizarro, mas eu tô muito feliz. Ai, que coisa e aí boa. Isso pra mim me deu mais segurança, de falar, tá bom, então eu posso voar porque ele tá me segurando. E ele saiu do mundo corporativo e ele criou um business. Ele tem vários negócios, ele tem investimento, então ele foi criando. Mas ele trabalha de casa e ele consegue fazer a rotina das crianças. Ele pausa tranquilamente para levar no pediatra se precisar, ele põe no pausa para levar na natação. Então, como eu sou a prática, então eu faço essa logística. Então eu marco, eu organizo a agenda, envio invites no Google e ele faz. A Google Agenda bombando na família. É mais ou menos isso, mas aí ele tem o que eu sinto é que as crianças, elas entram muito bem nesse esquema. Mas é porque desde cedo, Márcia, quando você perguntou, como que funciona, eu nunca fiz drama, eu nunca dei opção para eles, porque eles têm que entender que eu sou mãe, que eu vou estar lá, que eu vou voltar, mas que eu também tenho outras coisas para fazer, até para proporcionar para eles o que eles têm. Então eles são muito afortunados de ter tudo isso, de ter um pai presente, uma mãe presente, mas com vidas. Mas fala aí, Mari, como psicóloga, porque eu acho que por mais que a gente tente disfarçar, o que tá lá no nosso coração transparece. Então assim, ela tá tranquila da decisão, ela tá transbordando. Então, os filhos não ficam assim de serem deixados, porque... Eles nunca se sentem. Ela tá na paz, ela tá plena com essa decisão. Isso, né, não acontece? Super interfere, porque o que acontece? As crianças olham aquela mãe que é a fonte de vida super tranquila. Então, as crianças se sentem, que a gente chama de apego seguro. Eles não entram num apego ansioso. Eles entram num apego seguro que a mãe está tranquila em deixá-los. O que eles entendem em forma emocional? Tá tudo certo. Aquela pessoa que para nutrir a minha total segurança e proteção, tá super bem. Então, se ela tá super bem, eu fico super bem. A gente vê muito isso em neném. Quando o neném vai fazer alguma coisa, ele olha pra mãe pra ver como que a mãe tá. Você já percebeu? Quando ele cai, ele olha pra mãe. Então, a referência do filho sempre é a mãe. Que lindo isso. Ô, Mari, até que idade que é isso? Peraí, gente, corta, que eu preciso espirrar. Ai, eu não aguento ela falando. Não, espirre. Nossa. Olha pra luz, olha pra luz. O neném, né, voltando aqui. Então, o filho, ele tem o referencial de mundo através da mãe. Não é nem do pai, é da mãe. Pode ser o cuidador e pode ser o pai. Hoje a gente já considera, a neurociência já trouxe que tanto a figura paterna
quanto de cuidador pode ser um avô, pode ser até mesmo uma babá, o quanto saudável ela for, tem o mesmo efeito. Antes era 100% a mãe, hoje a gente já vê que não, por ressonância magnética, vê que o cérebro funciona igual. Então a criança vai construindo os apegos que a gente chama, os apegos seguros. E esse apego seguro, bem trabalhado numa infância, ela é alicerce para uma vida. Por isso que talvez eles hoje com 11, 12 anos, mamãe saiu, tá tudo bem. Eles não têm um apego seguro. Talvez, o que acontece? Isso é legal pra gente tomar essa consciência de que o meu emocional é o que eles estão... Não tem jeito, né? Isso, infelizmente ou felizmente, a gente aprende, a gente aprende pela observação, né? É que eu vejo que não adianta tentar disfarçar. Não porque adianta. se a gente finge que tá tudo bem, não, tem um lugar que E você imagina o quanto que aquela criança te conhece. Algum sinal você vai passar. E vice-versa, né? A gente que tem o filho consegue enganar a gente? Não, o tempo inteiro. Ô Dan, e assim, o que eu sinto dela também, ela deixa as crianças muito livres. Eu sou sempre muito medrosa. Medo e culpa, né? E os filhos dela, assim, eles vão até a quadra, eles voltam, é porque eu vejo. E eles já têm uma independência tão linda, né? Mas então, de novo... É incrível. Eu acho que também tem a ver com o que minha mãe sempre me falou e que eu acredito muito, que é até a questão que a gente... Tava falando sobre a questão de filhos, de querer voltar, de criar para eles cuidarem da gente. Bom, primeiro que eu nunca pensei nisso. O que eu sempre pensei é que eu quero criar meus filhos para o mundo. Primeira coisa, eu espero que eles tenham escolhas felizes. Então, para mim, a única coisa que eu espero deles é que eles sejam felizes e que eles escolham por eles. Então, realmente assim, se conheçam o suficiente para fazer boas escolhas para eles serem felizes. E dentro disso, eu espero que eles tenham prazer de voltar. Então, que o elo do amor seja maior que o elo do sangue. Então, eu vou visitar minha mãe, eu vou vir ver minha mãe num domingo e almoçar com a minha mãe, eu faço questão de passar o Natal com a minha mãe ou as férias que eu posso, não sei onde eles vão estar, porque esse mundo é gigantesco. É gostoso e não é protocolo. Exatamente. Porque hoje, gente, quantas relações que a gente tem que não é de sangue e é melhor do que a relação de sangue. Então, acho que é isso. Acho que é buscar uma conexão que ela tá além de ser parente ou não, né? E eu acho que isso é o mais importante. Então, eu espero que eles tenham um prazer de falar, putz, eu vou ver minha mãe, vou ver meu pai, vou ficar um tempo com eles de qualidade e é isso, assim. Então, a liberdade para mim é por isso, é porque eu sempre fui livre, gosto de ser livre, gosto de fazer minhas coisas sem ninguém me encher no saco, e eu espero que eles tenham a mesma coisa, que eles possam ter também aprender com os erros, com a chance de fazer uma besteira, ou de se machucar, para entender que precisa ser prudente, que não dá para ser louco e achar que não vai ter consequência. Então, a gente tem que soltar, mesmo que doa, porque ele vai se machucar, com certeza. Eles vão... eu vejo que você é muito preocupada em... Realmente, o que você falou foi legal. Eu não delego a educação, os valores, né? Eu acho que você faz questão de ensinar coisas quando você tá ali presente, no momento de pôr para dormir, nos finais de semana... você acaba delegando mais a parte operacional e delega pro seu parceiro, pro marido, pro pai deles. Então, também eu acho que isso traz muita paz pra você. E não é um delegar, né, gente? É 50 meu, 50 deles, né? Vamos combinar aqui. Mas assim, não é simples assim. Não, eu sei que não é, mas assim, mas pra mim é incomum essa formatação. Mas assim, eu acho que isso só dá certo também porque você consegue soltar. Com certeza. Tem muita mulher que não consegue. A Fernanda também. Você acha que você consegue soltar mais depois da maternidade mais madura? Ou mudou alguma coisa ou você acha que a pessoa é assim? Eu acho que é meio igual. No meu caso, acho que é meio igual. O quê? Não entendi a pergunta. Se ter filhos, a gente... Eu falo assim, pra mim, eu sou muito grude com as minhas filhas, entendeu? Eu falo assim, às vezes não acontece isso porque eu não consigo soltar. Mas então, é igual também com as duas. Com as duas, é verdade. Deixa eu perguntar. Eu achei que eu não ia ser. Ô Dan, você faz viagens internacionais com frequência mensalmente? Sim. Elas são longas ou curtas? Então, eu tento geralmente a viagem de uma semana, né? Porque depois que... Porque assim, essa ilusão de que eu tô viajando pra internacional a trabalho, nossa, que luxo, né? É o que eu falo. Que glamour. Ver a pinga que eu bebo, não ver os tombos que eu levo, né? Porque ela deixa de ser glamour quando vira uma coisa de rotina. Então, eu tento ao máximo, claro... Eu viajo, eu sempre tento pegar um final de semana para mim quando eu viajo, principalmente para um lugar novo,
Porque eu falo, pô, já tô aqui, não vou nem conhecer, vou só entrar no escritório e sair. E isso também, meu marido sempre me incentivou a falar, cara, você tá aí, aproveita, curte, 2 dias a mais sem as crianças, né? Tá tudo sob controle. Mas eu acho que tudo isso, assim, me faz também pensar muito em quais viagens e quanto tempo eu vou ficar. Então tem viagens que precisam ser mais longas. Mas você não tem autonomia para escolher isso. Você tem é chamada para trabalho e sim. você tem... Mas eu tenho assim, dependendo da reunião, às vezes que nem a gente teve um caso para a China recentemente, eu tinha acabado de viajar uma outra viagem, eu negociei com ele, já falei, preciso mesmo ir nessa. Ele falou, não, essa você pode pular. Então tem um diálogo também, mas é claro que tem uma cobrança, porque a partir do momento que você trabalha numa empresa global, se você fica de fora, você perde muito conteúdo, então você tem que ir. E né? aí, onde eu queria chegar, a pergunta que acho que muitas mulheres que têm uma vida parecida com a sua, mesmo sem culpa, deve ter acontecido. Não sei se você também foi afortunada de não passar por um momento em que você estava fora, quando um filho andou, quando você perdeu não sei se um aniversário, apresentação da escola, do balé, alguma coisa assim que você esteve fora num momento que você não queria estar. Então, a gente tem bastante flexibilidade nas viagens, assim, na maioria, até da questão da agenda, de decidir a agenda antes né, eu falo que a empresa francesa, ela te faz o calendário do ano inteiro, então eu já sei quais são as semanas que eu vou viajar, então para meio que casar as viagens, mas acontece, que nem eu falei que ano que vem eu não quero viajar no meu aniversário, porque faz 2 aniversários meus que eu viajo no meu aniversário e eu não passo meu aniversário com eles. Então eu falei, não, a próxima eu já vou até negociar com o meu chefe agora para falar, nessa viagem eu não vou, porque eu quero passar o aniversário com meus filhos, porque realmente não é nem assim uma questão de culpa, mas é uma tristeza. Eu queria estar com eles no meu aniversário. Um desejo, né? É um desejo, mais do que uma culpa. Tá bom, faz parte, mas... Tá bom, uma vez, ok. Todas as vezes, não faz tem sentido. coisas que precisa, né? A escolinha marcou um evento. Sim. Mas também ela ter passado 2 não acabou o mundo dela do jeito que acabaria o meu. É tudo sobre cabeça. Você tá entendendo? Sobre o eu iria ficar falando certeza. pra todo mundo meses antes e meses depois que eu tinha passado o meu aniversário longe. Tudo então, sobre assim, a cabeça. Não, e eles entenderam, por mais assim, eles falam assim, mãe, vê se você consegue. Eles também não fazem um drama também, porque eles entendem. E eu sempre falo, gente, é uma necessidade para dar o melhor para vocês. Eu acho que... E acho até que é uma coisa que a gente tem que mostrar para os nossos filhos, que são sacrifícios por eles, não porque eu tô fazendo por uma coisa que eu não gosto. Então, para começar, não é um sacrifício ruim. Mas são coisas para poder dar a noção para ele dos valores, do que é importante, do quanto a gente também tem que ser um conjunto de coisas para ser feliz, que eu não seria feliz sendo só mãe, que eu não seria feliz sendo só esposa, que eu preciso ter as minhas conquistas, que eu preciso ter o meu mundo independente deles e que eles também vão ter as coisas deles, eles não vão crescer e vão me abandonar. Então é isso, né? Faz parte, acho que... E a relação deles com o pai e com a mãe? É 50-50 também? Ou eles são mais apegados? Eu acho que tem eu acho que tem coisas que são meio, como que fala, assim, já natural, né? Eles são muito de vir, assim, a hora que tá doente, que precisa de uma coisa comigo. Tipo, minha mãe quer colinho. Eu tenho até engraçado que meu filho, ele fala, eu vou na mamãe porque a mamãe é mais quentinha. E aí ele se aconchega em mim. Mas, ao mesmo tempo, assim, tem a rotina. Se tem uma coisa de rotina, ele já sabe. Eles vão pedir direto pro VIP, porque ele tá mais presente. Então, depende muito de falar, putz, eu sei que meu pai vai ser mais fácil de resolver a coisa do dia a dia. Mas se é uma coisa mais estrutural, de, por exemplo, mãe, eu vou ter um aniversário. É pra mim, porque eu que vou lembrar na agenda. Eu que vou lembrar, mesmo que seja o Vicente, talvez vai comprar o presente, mas eu lembrar ele, viu? Tem que comprar o presente de tal. Então, é junto, tá? Então, acho que não tem. O apego tem apegos diferentes, eu acho que... Até porque eu tenho a sorte de ter um casal, e eu falo sorte porque são diferentes totalmente em termos de tudo, de como eles, né, criaram um menino, criaram uma menina, e como eles veem as coisas. E eu tenho ligações com a Isadora que são só minhas e dela, do mesmo jeito que ela tem ligações e afetos com o pai que são só deles, e a mesma coisa do Luigi comigo e do Luigi com o pai. Então isso é muito legal. Então eu acho que não tem essa coisa de... Eles sabem que se o Vicente não tiver, eu vou estar, e vice-versa. Então, a gente tenta muito se complementar e falar. Ele, às vezes, eu ouvi, às vezes, também surgem algumas coisas imprevistas para ele. E aí, eu falo para ele, só me avisa com antecedência que eu dou um jeito na minha agenda
E eu resolvo. Que nem ele vai pescar agora em setembro com os amigos dele. Eu falei, tá bom. Sim, já me avisa, Deus. vou bloquear minha agenda profissional, tentar organizar para que eu esteja disponível para as crianças em prioridade nessas semanas que eles não vai estar. Gente, tem relacionamento. Existe relacionamento saudável. Parceria. Existe, gente. E você vê que não é um relacionamento novo. Eles Não, estão juntos há 25 é anos. real. E isso foi construído, né? Não, e nem tudo são flores, tá, gente? Claro, Vamos ser todo mundo realistas. sabe que tem, mas eu acho que isso é uma construção, né? E não, gente, É é uma o pé no escolha chão, diária, é isso que eu falei, é a escolha. escolha diária. E assim, a gente vai mudar, mas a gente decidiu ficar junto, não é uma obrigação estar junto. E dentro disso, a partir do momento que você decide, você tá fazendo um esforço pelo outro, de às vezes tolerar, de às vezes querer prevalecer a vontade dele ou prevalecer a sua, e tá tudo bem, e vamos, o jogo que segue, sabe? Ô, Acho Dan, que é isso. e ouvindo você assim, né, eu fiquei um pouquinho curiosa no sentido assim, e cuidados com você, como é que é nessa... Sim. Eu fiquei pensando, que horas que ela vai, né, que ela tem tá período, Ela cuidando dorme da 8 pescar. horas, ela já falou, trabalha. Sim, Mas e tem algum Tem períodos, eu acho que você tem- tem alguma área assim que você vê, tipo, isso aqui eu tô me negligenciando um pouco, eu preciso prestar atenção nisso. Sim, então, eu acho que tem momentos também. Eu acho que a gente tem que também aceitar que a gente não é super mulher. Então, eu engordei muito depois que eu tive filhos, é fato. E eu sempre fiz muito esporte. Então, até a questão da escolha do trabalho tem super a ver, porque eu sempre gostei muito de esporte. Só que eu também nunca abri mão dos meus filhos para fazer esporte. Ou para que fazer legal. qualquer coisa para mim. Foi minha decisão. Eu quero ter eles, e no momento Mas que eles estão esporte em é tudo casa... de bom pra essas crianças. Então, só que pra mim era aquela coisa, eu trabalho pra caramba, eu faço tudo, nesse momento eu vou abrir mão de mim por Eu eles. concordo, então. Porque eu sei Não, que dela, depois... não, Cada ela escolha é uma renúncia. não, Porque mas ela tem razão. Porque senão não sobra. Não sobra tempo, porque você fala, vou Não, acordar eu tinha entendido cedo... que ela não ia abrir mão do esporte das Não, crianças. isso Não. também, mas isso Ah. depois, eu acho assim, na questão pra mim. Então, no meu momento, então eu me negligenciei por um tempo, que é natural, e eu não me arrependo. Natural, eu acho. E eu fiquei mais gorda, tá tudo certo, gente. Não tem problema, vamos lidar com Porque isso. não dá pra acabou. fazer tudo. Não dá. E agora é interessante, porque agora eles estão numa idade que eles estão ficando mais independentes e tudo mais, e eu tô me redescobrindo. Claro. Então, eu tô conseguindo fazer um esporte com mais frequência. Ah, que bom. Eu tô conseguindo me cuidar mais. Então, tá voltando. Então, assim, o que a gente tem que saber é que É fase. o mundo não vai acabar. Tem fase. É tudo transitório. Exato. E assim, tá tudo bem, entendeu? Acho que tá bom, foi o que eu consegui. Foi a coisa que eu falei. O que eu posso abrir mão? E eles fazem esporte? Porque agora eu fiquei confusa. Fazem super. Ah. A minha filha, Nossa, ela é eles- igual eu, acho até. Agitada. Ela é super, não, e ela é super do Ela é boa esporte. em Ela tudo joga que ela faz. vôlei, ela joga Ai, que beach, demais, ela gente. canta. Eu acho sensacional criança O meu de filho, esporte. ele faz natação, ele faz futebol, então eles estão... Eu falo que eu quero que eles descubram e tenham prazer, não sei com qual esporte ainda cada um vai se identificar, mas eu tô tentando jogar Muito eles legal. nos esportes para eles irem descobrindo e vendo o que gosta. A minha filha já vi que ela ama o vôlei, como eu, que é meu esporte, a gente fala na Decathlon, esporte de paixão. Então, meu esporte de paixão também é vôlei. Eu, quando dá, aqui em Salto também tem uma escola de vôlei para adultos, para mais 40 mais. E quando dá, eu também vou lá jogar uma bolinha. Então, eu acho que é isso, é tentar se adaptar e fazer. E para mim, a coisa que você perguntou de me cuidar, o final de semana, para mim, ele é muito valioso. E o final de semana, seja com a minha família, seja estar numa piscina, seja chamar meus amigos para casa. Eu adoro receber pessoas em casa, Muito, sabe? sempre, Amo todos os dias. receber as pessoas. Além de tudo isso, Ela é uma bela anfitriã. ela é uma bela anfitriã. E a casa dela está sempre cheia, ainda tudo certo, Ai, que tá? gostoso. Sabe aquelas que ficam, gente, eu vou ter visita hoje, pera. Não, Não. a casa dela já tá sempre pronta. Eu a chamo pra minha casa, na verdade, porque já que tá, vamos juntar aqui e a gente gosta de sentar. E até isso, até a questão de meu prazer era comer, então acabei Tá engordando. tudo bem óbvio. também, porque ela falou assim, eu gosto de comer, então eu vou isso. comer quando Eu né? acho que a beleza, o toque da vida é esse, né? É viver as fases. Tem aquele momento é isso. Igual eu tô no momento que eu não tô conseguindo de jeito nenhum ir pra academia. Tá tudo bem, não vou conseguir ir pra academia agora. Milhões de coisas Mas acontecendo. também o mês que certeza. vem, né? O mês que vem consegue. E é isso E que é a gente tem que isso, fazer. né? Não, e agora, depois de 3 anos morando aqui, que eu acho que minha rotina tá mais organizada, porque tem um tempo de descobrir o que eu quero, como que eu faço, os dias mais para ir para São Paulo. Então agora eu tô com uma rotina bem organizada, aí eu já consegui, tô fazendo personal 2 vezes por semana, aí eu vou para São Paulo muito cedo, porque eu gosto de fugir do trânsito, aí eu vou de roupa de ginástica, eu vou caminhar na Paulista, gente, às 6:30 da manhã, que é a hora que eu chego lá. Nossa, que Dou uma pique. caminhada, aí eu aproveito, a Decathlon tem chuveiro, tudo, aí eu tomo banho e começo a trabalhar. Então eu vou adaptando ao que dá. A última coisa que tá faltando é um pilates, porque a gente vai ficar
ficando velha, na postura, Nossa, tudo. torta. E aí eu tô tentando ver em que momento eu vou colocar um pilates, mas Gente, essa já cabeça tá boa é tentando. muita terapia na vida? Não, Nunca sei. fiz, Ela mas é eu assim, tenho. ela nasceu assim. Nunca fiz, mas eu tenho uma mãe Ai, eu tô psicóloga. achando um insulto. Mas ela eu tem- tenho. Mas eu mãe tenho é uma mãe psicóloga. psicóloga, Já tá? sou vizinha dela e vejo que tá tudo A mãe dela é acontecendo. psicóloga. Você encosta assim nela, ó. Mas eu tenho uma mãe psicóloga, Aí. gente. Ó, Ah, vendo? vale, Pronto, vale viu? dizer. Pronto. Mas uma mãe psicóloga que eu também falo que virou psicóloga tarde, tá? Ela foi virar psicóloga depois que a gente se formou. Ou seja, a hora que o ninho ficou vazio, ela foi Ah, cuidar que dela. Isso é importante. Nossa amiga. É, e ela Nossa, super legal. realizada e assim, a gente conversa sobre tudo também e também ajuda, né? Acho que sempre papos abertos, acho que sempre tive essa questão de ter também muitos amigos bons, muita gente em volta, de ter que nem a Marina verdadeira. Eu acho que eu também sou muito assim, acho que é o lado que a gente se identificou de não ter problema de Falar a a verdade. verdade, não de uma forma agressiva, mas tentando construtiva, de, Ai, tão bom, de, gente, de tentar conviver assim, né? não, e, com as pessoas, e ajudar Nossa. as pessoas que estão no nosso entorno. Até Porque a gente porque fica... na tua vida você tem tempo pra mimimi, bem? Não tem. tem Nem no tempo pra trabalho. mimimi. Eu já Não sou dá assim pra no trabalho, ter. as pessoas Corta riem, na isso, vida eu Não também tem sou assim. como. É. E eu acho que de amigos também. Eu acho que eu ainda tenho uma coisa de eu sou muito fiel às minhas relações, né? Então, seja o trabalho Muito, estável, é. a meu marido, meus amigos são amigos de colégio, desde da época de colégio. A gente faz esforço de se ver. Então, eu acho que... E eu sou uma pessoa assim, que se é uma pessoa que tá no meu meio... Eu dou um jeito Você cuida. de cuidar e de ver. Mesmo assim, não vejo toda hora, mas quando a gente vê, é intenso, a gente se diverte, a gente tá junto e é isso. Acho que esse é um segredo também, né? De levar. Mas eu acho que não é pra- aproveitar Ai, os desculpa, momentos. né? É Saber, aproveitar os assim, momentos. Só que assim, eu acho que a vida dela não é pra qualquer um. Acho Não que é, não cabe. não é simplesmente assim, nossa, dá tudo certo. Não é. Não é. Viver assim dá um trabalho. E outra coisa. A maioria fala, ah, não, gente, eu não aguento. Mas E eu acho uma que ela outra- tem uma demanda interna por isso. A gente vê, eu não te conhecia, eu tô vendo, você fala acelerado. Ela você é, eu sou super. Você quer movimento, É. você tem essa E eu nem consigo me demanda. imaginar sem ter esse ritmo de vida. Eu acho que eu ia então, surtar. Você busca Acho que- por isso e isso É. atrai, né? É. Vai. E você sempre foi assim, desde adolescente? Ou Eu você sempre fiz começou- muita coisa, não. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas coisas, de gostar de ter uma vida com TikTok. O esporte era Esporte, comecei a trabalhar balada, super cedo, viagens, balada, tudo. Trabalho. Eu acho que é personalidade, gente. Tem um lado aí que não tem como você mudar, negar, né? que vem de dentro, né? Então Mas eu acho assim, também tem as coisas da vida que vão te ensinando a lidar com as coisas que você não pode ter controle. E eu acho que eu vivi muita coisa nos últimos anos, principalmente desde a época da pandemia, que me fez repensar tudo. Então, tipo assim, a escolha de vir para o interior é pelos meus filhos, não é por mim. Eu adoro São Paulo, mas eu acho que por eles tá sendo sensacional. A questão, hoje eu moro numa casa enorme, eu morava num apartamento pequeno. Eu tenho tempo para eles, exatamente. A questão do tempo foi uma logística que me fez ter mais tempo, porque a gente consegue estar mais junto, a gente almoça. Em São Paulo você nunca ia conseguir almoçar com o filho. Não. Entendeu? Porque eles fazem um monte de esporte, porque a gente consegue fazer o leve trás. Então, eu acho que tem mas as escolhas que você vai fazendo ao longo da vida para tentar te dar isso. Então, Saber se conduzir, né? então eu acho que isso, e eu acho que é questão de que saber que a gente não sabe quanto tempo a gente tá aqui, né? Eu acho que a gente fica muito nessa Com de noção da idealizar, finitude, de falar assim, ai, tá bom, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso. Tá bom, você sabe quanto tempo você vai ficar aqui? Aí você juntou um monte de dinheiro, mas você não viveu. Pois é. Então, para mim, a grande questão eu quero ser feliz hoje, não quero amanhã. Então, eu tenho também. que conseguir estar feliz no meu trabalo. Eu tenho que conseguir. Você acha que eu trago assim, qualquer papinho aqui? Vamos abraçar. Não, se a Dani tá aqui... É uma porque ela inspiração, tem- né? É isso. Uma inspiração. Ó, Tipo, mas você por acorda pra sorte- vida, gente. Se eu puder admiro. fechar, né? A Puder gente fechar, tá indo pro encerramento. se eu puder Vamos- fechar tudo que eu aprendi com ela, tem exatamente a vida que você escolheu. Banque ela e se divirta. Acabou. Ela é bem racional, né? Ela Super. vai, ela planeja. E eu acho que eu gostaria muito de agradecer as pessoas que apareceram na minha vida, porque eu acho que em tudo na minha vida as pessoas foram me moldando pra Dani que eu sou hoje. Acho que ninguém é assim, tá bom, a gente pode ter uma propensão pela personalidade e tudo mais, mas eu acho que são as experiências e o como você lidar com as experiências que vão te moldando. Então, Isso que eu ia falar. Se agradeço por você ter também, aprendido com exatamente, essas pessoas. mas eu acho que tudo é uma troca, e eu acho que sorte um pouco meu, então é uma mescla de tudo que no final me faz hoje me sentir realizada.
mesmo com as imperfeições do dia a dia, mesmo com o cansaço, que não tô dizendo que eu tô aqui sempre plena. Tem dia que eu falo, não quero fazer nada. A gente tá tudo maquiada, não bem. esquece, aqui a gente tá vazia. Exatamente. Eu não não olheira. A Dani chegou aqui hoje e falou, nossa, Má, como você tá bonito. Ai, nasci assim. Porque não, só hoje tá Nossa, aqui foi Não. E acho que é isso. Acho que tem dia que eu falo, ai, gente, hoje eu não quero fazer nada e tá tudo bem. E é engraçado isso também. Às vezes eu falo pro Vicente, ai, cara, me dá esse dia. Aí ele vai lá e fala assim, amor, vou fazer alguma coisa com as crianças. Olha, a parceria. Então, além de ser... E você não pega no pé dele, você não deve ser chata nem também. Um pouco, nem um Posso pouco. fazer uma perguntinha? Pode. Boba, eu fiquei curiosa porque aí eu vi que a empresa que você trabalha, ela tem esse cuidado com a qualidade de vida do funcionário. Sim. Então não tem aquela coisa de 12, 14 horas por dia. Não. Você tem um Pelo horário contrário, de trabalho a empresa que tem francesa... começo, meio e fim. E eu acho que também a questão da flexibilidade, que eu falo que pra mim o que me segura muito na empresa é a flexibilidade. Então assim, mesmo mãe, que nem vocês perguntaram, como você dá conta? Cara, se eu precisasse às vezes parar pra cuidar dos meus filhos e depois voltar, é o meu tempo. Eu vou gerir ele do melhor jeito pra mim. Então, eu me adaptei no período mais tenso de maternidade, que eu falava, agora eu vou parar, porque eu vou dar banho, eu vou cuidar, só que eu tenho uma coisa importante para resolver. Colocava eles na cama e ia resolver. Ok, não que isso acontecesse sempre, mas precisava. Hoje eu já estou num lado que eu consigo gerir melhor e trabalhar mais nos períodos, e são fáceis. Tem dia que eu vou ter um dia longo, e tem dia que eu vou ter um dia mais curto, e tá tudo bem. E isso a empresa permite. Legal isso. Então, eu adapto, o importante é entregar. Ele sempre fala assim, o importante é estar comprometida, estar disponível e entregar. Então, é isso. Ai, gente, amei. Eu acho que a gente não tem. Eu só queria mesmo que ela mostrasse isso, como é possível. E é possível ter um bom casamento, é possível ter uma boa carreira, é possível ter uma boa relação com os filhos. Sim. E é possível ter uma saúde mental. Também tudo é um marido maravilhoso, mas ela consegue organizar, resolver. Vamos, né? E eu acho que isso é uma lição também, né? Tipo, vamos simplificar a vida, né? É isso. Bota eu acho no Google. Para de comparar. E para de comparar. Sabe? Para de achar que a vida do outro é melhor. Exato. Eu odeio aquela coisa de falar, gente, eu não presto atenção na vida dos outros. Ah, deve ser egoísta? Não. É porque não vai me agregar. Se eu não vou agregar nada para a vida do outro, por que eu vou ficar olhando se ele é mais rico, mais gordo, mais pobre, mas tanto faz, tomara que ele seja feliz. Eu só peço, porque gente feliz não enche o saco de ninguém. E também tem uma coisa que eu acho que você não deve perder tempo. Sim. Eu acho que o tempo é tão precioso na tua vida. Então, o tempo, assim, a escolha das pessoas para conviver, a escolha das coisas para tudo, né? Sim, com certeza. É por isso que eu falei, eu acho que gente legal faz o universo ficar mais legal. Então, adoro pessoas felizes, gente. Adoro pessoas em volta que vão passar, nem que seja 10 minutos, que vai me fazer rir. Eu acho que a gente vai sair daqui mais legal hoje, querida família. Eu vou chegar mais legal. Olha aqui, a minha vida vai ser muito mais simples a partir de hoje. Tem que ser. Se precisar de ajuda, eu ajudo. Porque eu faço tudo difícil, tudo é drama. Olha, hoje já...